Olá, pessoal, hoje nossa combinações. Então nós vamos falar das combinações simples e das combinações com repetição ou combinações completas. As combinações simples. Os problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Então, dado um conjunto com n elementos, nós vamos escolher subconjuntos dentre formado por alguns desses n elementos, tá? Observe com atenção dois exemplos. No primeiro exemplo, Ana, Elise, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para formar equipes com duas dessas pessoas. Tá? O que a gente tem que olhar é, por exemplo, a equipe Ana e Elisa é a mesma equipe que Elisa e Ana. Tá? Então a ordem que eu escolho aqui não vai interferir na equipe. Então, quais e quantas são essas possibilidades? Então, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho a Anne, que eu vou representar aqui pela letra A. Tá? Eu tenho a Elisa, que eu vou representar aqui pela letra E. Eu tenho a Rosana, que eu vou representar pela letra R. Eu tenho o Felipe, que eu vou representar pela letra F. E eu tenho o Gustavo, que eu vou representar pela letra G. Então, o meu conjunto aqui é formado pelo A, E, R, F e G. Tá? Os meus subconjuntos são as equipes formadas por duas dessas pessoas. Então, nós podemos formar a equipe com o A e o E, né, que seria a Anne e a Elisa. Nós podemos formar uma equipe com o A e o R, que seria a Anne e a Rosana. Nós podemos formar uma equipe com o A e o F, né, que seria a Anne e o Felipe. Nós podemos formar uma equipe com o A e com o G, que seria a Anne e Gustavo. Nós podemos formar uma equipe com a Elisa. Eu não vou formar uma equipe com a Elise e Ana, porque essa equipe já está aqui, né? Ana e Elise, é a mesma equipe. Então, com a Elise e com a Rosana. Nós podemos formar uma equipe com a Elisa e com o Felipe. Nós podemos formar uma equipe com a Elisa e com o Gustavo. Nós podemos formar uma equipe com a Rosana. Eu não vou formar com a Rosana e com a Anne, porque já tenho essa equipe aqui, Anne e Rosana. É a mesma equipe que Rosana e Anne. Nem com a Rosana e com a Elisa, porque essa equipe também já está formada aqui. Então eu vou formar com a Rosane e com o Felipe. Eu vou formar eu vou formar com a Rosane e com o Gustavo. Tá? Agora eu vou formar a última aqui, com o Felipe. Com o Felipe e com a Anne eu já tenho. O Felipe e a Elisa eu já tenho. O Felipe e a Rosane eu já tenho. Falta Felipe e Gustavo. Tá? Agora, Gustavo com Felipe eu tenho. Gustavo com Rosana eu tenho. Gustavo com Elise eu já tenho formado a equipe aqui. Gustavo com Anne. Então, essas são todas as equipes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a resposta aqui são essas equipes. Tá? Então, são 10 equipes que eu posso formar aqui. O que é importante a gente notar? Observem que eu teria aqui 5 pessoas para escolher 2. Os problemas que nós estávamos vendo agora era um arranjo, tá, de 5 pessoas para escolher 2. Porém, no arranjo, a ordem do agrupamento muda o agrupamento, né? Então, se eu tiver uma pessoa para ser a primeira, depois ela poderia arranjar com outra e vice-versa. Agora, aqui a ordem não interfere no agrupamento. Então, o agrupamento Ana e Elisa e Anne é o mesmo.
Tá? Então eu vou dividir por essa permutação aqui entre esses dois. Certo? Nesse caso aqui, ó, que eu tenho um arranjo de 5 tomados 2 a 2. Tá? Então isso aqui é 5 fatorial dividido, nesse caso agora aqui, por 5 menos 2 fatorial. E o que seria a permutação de 2? Isso aqui é 2 fatorial. Então, nota que aqui eu tenho 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 menos 2 fatorial. Tá? Isso daqui é definido como uma combinação, tá, de 5 elementos tomados 2 a 2. Notem vocês, ó, se eu fizer essa conta aqui, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2. E 5 menos 3, 5 menos 2 fatorial é 3 fatorial. Aqui eu posso cancelar esse 3 fatorial com esse 3. Eu posso dividir o 4 por 2, isso aqui vai dar 2. Então, meu problema agora é só 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é 10. Exatamente o resultado que eu tenho aqui. Ó. Tá bom? Vamos dar uma olhada no segundo problema. Segundo problema, ó. Consideremos um conjunto com 5 elementos e calculemos o número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, o número de subconjuntos com 3 elementos. Vamos pegar aqui um conjunto com 5 elementos. Então, A, B, C, D e E. Notem que, por exemplo, se eu pegar o subconjunto aqui, ó, eu quero subconjunto com 3 elementos. Notem que se eu pegar o subconjunto A, B e C, é o mesmo que eu pegar o subconjunto A, C e B. E é o mesmo que pegar o subconjunto B, C e A. E assim por diante, né? E etc. Ou seja, se eu pegar um subconjunto aqui e trocar a ordem de 2 ou mais elementos aqui, o subconjunto continua sendo o mesmo, ou seja, a ordem não interessa. Então, esse exemplo eu posso resolver assim. Ó. Isso aqui seria um arranjo de 5 elementos, para eu pegar 3, tá? Porém, eu vou descontar a permutação desses 3. Ou seja, a troca de posição entre eles aqui no agrupamento. Então, isso aqui é 5 fatorial. A permutação de 3 aqui é 3 fatorial. E aqui 5 menos 3, pela forma do arranjo, né? 5 menos 3 fatorial. Tá? Isso daqui eu defino como uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Como que eu resolvo isso aqui? Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2 fatorial. Tá? 3 fatorial cancela com 3 fatorial. Isso aqui dá 20 dividido por 2, que é 10. Então, resposta a 10 subconjuntos. Tá bom? Bom, o que a gente pode concluir, então? Né? Uma combinação simples de n elementos tomados P a P com P menor ou igual a n são subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os n elementos dados. Tá? A gente indica por combinação de n elementos tomados P a P com esse símbolo, ou combinação de n elementos tomados P a P com esse símbolo, ou combinação de n elementos tomados P a P com esse símbolo. E o número de combinações de n elementos tomados P a P pode ser calculado por essa fórmula aqui. Combinação de elementos tomados P a P é n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial. Isso aqui nada mais é do que um arranjo de n elementos tomados P a P
por uma permutação, dividido por uma permutação de P elementos. Tá? Algumas observações. Como são subconjuntos de um conjunto, a ordem dos elementos aqui não importa. Tá? E como foi observado acima, do mesmo modo que se obtém a fórmula da combinação por meio da divisão de um arranjo pela permutação, podemos obter a combinação sem usar a fórmula, né, calculando o arranjo e dividindo o resultado pela permutação dos elementos escolhidos. Tá? E outra observação importante aqui é uma propriedade das combinações. Então, de modo geral, a combinação de n elementos tomados P a P é igual a uma combinação de n elementos tomado n menos P a n menos P. Basta a gente observar aqui o resultado. Aqui eu tenho uma combinação de 5 tomados 2 a 2, deu 10. E aqui uma combinação de 5 tomado 3 a 3 e também deu 10. Né? Nota que o 3 pode ser o 5 menos 2. Né? Daqui. Tá? Mas a gente pode demonstrar essa fórmula também, mostrando o seguinte, ó. Uma combinação de n p a p, ela é n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Uma combinação de n tomado a n menos p, ela vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes... Agora aqui, ó, tem que fazer de cima, é esse menos esse. Então tem que fazer esse menos esse. Então, n menos p fatorial. Tá? Então aqui fica n fatorial. Aqui fica n menos p fatorial. Se eu tirar esse parênteses aqui, então fica n, faz a distributiva do sinal negativo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. E isso aqui vai ficar n fatorial, n menos p fatorial, o denominador. N menos n dá zero. Então sobra só o p fatorial. Isso fica n fatorial, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso que está escrito aqui em cima é exatamente o que está escrito aqui, que é uma combinação de n tomado combinação de n elementos tomados p a p. Então, portanto, resultado de uma combinação de n elementos tomados P a P é igual a uma combinação de n elementos tomados a n menos P, n menos P. Tá certo? Essa é uma propriedade importante aqui das combinações. Vou fazer alguns exemplos. Ó. Primeiro, calcule o valor da combinação simples em cada item. Então, na letra A, uma combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, no primeiro exemplo aqui, letra A, uma combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, isso é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 6 menos 3 fatorial. Tá? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 6 menos 3 dá 3, né? Vezes 3 fatorial. Aqui eu vou cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, eu posso cancelar. Sobrando 5 vezes 4, que é 20. Ok? Na letra B. Combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 5 menos 2 fatorial. Isso aqui é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Tá?
É 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2. Dividido vezes 3 fatorial aqui, né? Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Divide o 4 por 2, que dá 2. O resultado aqui é 10. Certo? Na letra C, uma combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. Letra C, uma combinação de 4 elementos tomado 3 a 3. Essa é uma outra forma de escrever a mesma coisa aqui. O que é isso aqui? 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 é 1 fatorial. Tá? Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Isso aqui vai dar 4. 1 fatorial é 1, né? 4 dividido por 1, que é 4. E na letra D, uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Na letra D, uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui é 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 menos 2 dá 2. 2 fatorial. Cancela 2 fatorial com 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes o 3 é 6. Então, só 2 vezes 3. Tá? 2 vezes 3 é 6. Certo? Exemplo 2. No primeiro dia de aula de matemática do segundo ano, 30 alunos estavam presentes na sala de aula. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão e uma breve apresentação. Qual foi o total de apertos de mãos? Vamos lá. Então você tinha 30 alunos para fazer um aperto de mão. Se o aluno A aperta a mão do aluno B, o aluno B não precisa apertar a mão do aluno A, né? Eles já se cumprimentaram. Então a ordem aqui do grupo, do agrupamento, não tem importância. Tá? Então o cumprimento de mãos do ciclano com fulano é o mesmo do fulano com o ciclano. Então trata-se de um problema de combinação, tá? Já que a ordem não importa, de 30 alunos, 2 a 2. Precisa de 2 para ter um comprimento aqui, tá? Para ter um comprimento, para se dar as mãos. Então isso aqui é 30 fatorial dividido por 2 fatorial, 30 menos 2 fatorial. Tá? 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28 para aqui, fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, e 30 menos 2 é 28. Então, vezes aqui no denominador, 28 fatorial. Posso cancelar aqui 28 fatorial com 28 fatorial. Eu posso dividir 2 vezes 1 é 2, né? 30 dividido por 2 dá 15. Então, o meu problema aqui é 15 vezes 29. 15 vezes 29 vai dar 435. Então, no total aqui nós teremos 435 comprimentos. Tá? No problema 3, de quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição? Então aqui também a ordem que ele vai escalar não importa, né? Ele vai falar os nomes lá. No basquete são 5 pessoas, então ele vai falar o nome das 5 pessoas e a ordem que ele fala o nome das 5 pessoas tanto faz. Então é uma combinação aqui de 12 atletas para escolher 5. Tá? A ordem não importa, é um problema de combinação. Então isso aqui é 12 fatorial
dividido por 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Isso aqui é um 12. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Certo? Bom, 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tá? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 12 menos 5 é 7. Então, vezes 7 fatorial. Aqui eu vou cancelar 7 fatorial com 7 fatorial. O que mais que eu posso cancelar? 4 vezes 3 é 12. 2 vezes o 5 é 10. Então, o que restou aqui para a gente multiplicar? 11 vezes 9 vezes 8. Então, isso aqui é 11 vezes 9 vezes 8. Isso daqui vai dar 792. Tá certo? Então, ele, com 12 atletas, ele tem 792 combinações possíveis para montar um time de basquete com 5 atletas em cada time. Tá certo? Exemplo 4. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em uma linha reta. Vou fazer isso aqui. Eu vou marcar 6 pontos distintos aqui. Vou marcar aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, aqui o ponto D, aqui o ponto E e aqui o ponto F. Notem vocês que eu não consigo passar uma reta aqui por 3 desses pontos, tá? Na letra A, quantos segmentos de reta podemos traçar ligando-os 2 a 2? Então, por exemplo, aqui eu teria um segmento de reta, ó. Por exemplo, ligando o F com o A. Nota que segmento de reta, o AF, nota que o AF é igual ao FA, né? Então a ordem aqui não importa, tá? Então, na letra A aqui, eu tenho uma combinação, eu tenho 6 pontos para escolher eles aqui 2 a 2. Tá bom? Então, isso aqui é 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. E que 6 menos 2 é 4. Vezes aqui 4 fatorial. Cancelamos 4 fatorial com 4 fatorial. Divido 6 por 2, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 5 é 15. Então, aqui, ó, combinação de 6 tomados 2 a 2 deu 15. Então, eu posso formar 15 segmentos de retas aqui com esses 6 pontos. Tá? E na letra B, quantos triângulos podemos formar, tendo sempre 3 deles como vértices? Tá? Nesse caso aqui, ó, um triângulo poderia ser, vou aproveitar aqui, né, que eu já usei o A e o F, vamos ligar com o D, por exemplo. Esse aqui seria um outro triângulo aqui. Seria um triângulo, né? Então, aqui na letra B, por exemplo, nós temos o seguinte, ó. O triângulo ADF é exatamente o triângulo AFD, exatamente o triângulo, por exemplo, FDA,
né, e etc, né? Ou seja, a ordem aqui da escolha dos vértices, para eu começar com o primeiro, não interfere no triângulo. O triângulo vai ser sempre o mesmo, tá bom? Então, aqui na letra B, eu tenho uma combinação de 6 elementos para escolher 3 para poder formar o triângulo. Tá? Então, combinação de 6 elementos. Então, isso aqui é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 6 menos 3 fatorial. Eu tenho 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 6 menos 3 é 3. Então, vezes 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, eu cancelo. Então, meu problema aqui, ó, é só fazer 5 vezes 4, que dá 20. Tá bom? Então, eu tenho 20 possibilidades aqui, 20 triângulos diferentes que eu posso construir usando esses 6 pontos. Tá certo? 5. O conselho esportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Então, eu tenho um conselho aqui formado, 5. Eu tenho um conselho aqui formado por 2 professores e 3 alunos. Dois professores e 3 alunos. Candidatam-se 5 professores e 30 alunos. Então, eu tenho aqui que se candidatar 5 professores e 30 alunos. Ele quer saber assim, de quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Para resolver esse problema aqui, nós vamos observar que a ordem dos 2 professores dentro do conselho não importa. Então, é uma combinação de 5 professores para escolher 2. Então, princípio multiplicativo, vezes 3 alunos. De 30, eu tenho que escolher 3. A ordem desses 3 também não importa. Tá? Então, é uma combinação de 30 alunos para eu escolher 3. Certo? Então, isso daqui é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, tá? E aqui vezes 5 menos 2 fatorial. Vezes uma combinação de 30 elementos tomados 3 a 3. Isso é 30 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 30 menos 3 fatorial. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1. E 5 menos 2 é 3 fatorial. Vezes 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 30 menos 3 é 27. Vezes 27 fatorial. Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. 2 vezes 1 é 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui, ó, eu posso dividir o 30 por 3. 30 dividido por 3 dá 10. Eu posso dividir 2 vezes 1 é 2. 28 dividido por 2 dá 14. E 27 fatorial eu posso cancelar com 27 fatorial. Então, isso aqui ficou assim, ó. 5 vezes 2 vezes 10 vezes 29 vezes 14. Fazendo essa conta aí, isso aqui vai dar 40.000
600 conselhos possíveis, tá? Então, resposta 40.600 possibilidades aqui de conselhos diferentes. Tá certo? Então, essa aqui é a resposta desse problema. Ok? No 6. Num voo da ponte aérea Rio-São Paulo, há apenas 7 lugares disponíveis e um grupo de 10 pessoas pretende embarcar nesse voo. De quantas maneiras é possível lotar o avião? Então, aqui no 6, nós temos 10 pessoas. Para 7 lugares. Bom, como nós vamos embarcar no avião, tanto faz em que poltrona eles vão sentar, né? Então, se eu coloco 7 pessoas dessas 10, as 7 pessoas aqui vão embarcar, independente dos lugares que elas vão sentar. Então, isso aqui se trata de um problema de combinação de 10 pessoas tomadas 7 a 7. Tá? Então, isso aqui é 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 10 menos 7 fatorial. Tá? Então, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial, vezes 10 menos 7 é 3. 3 fatorial. Aqui dá para cancelar 7 fatorial com 7 fatorial. Aqui nós temos 10 vezes 9 vezes 8, e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso cancelar 3 com 9 aqui, vai dar 3. E eu posso dividir o 8 por 2, isso aqui vai dar 4. Então, o meu problema ficou 10 vezes 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 120. Tá? Então, resposta 120 possibilidades aqui de embarque. Tá certo? Exercício 7, exemplo 7. Após uma reunião de negócios, foram trocados um total de 15 apertos de mão. Sabendo que cada executivo cumprimentou todos os outros, qual o número de executivos que estavam presentes nessa reunião? Então, aqui no 7, foram 15 apertos de mãos. Ele quer saber quantas pessoas estavam. N é o número de executivos, né? Estavam na reunião. Ele quer saber esse N, tá? Bom, como nós já vimos, um aperto de mão é uma combinação, tá? É uma combinação, nesse caso, de N pessoas tomadas 2 a 2. Você precisa de 2 para ter um aperto de mão. E o resultado dessa combinação vai dar 15. Bom, o que seria uma combinação de N tomado 2 a 2? Seria N fatorial dividido por 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Tá? E isso aqui tem que dar 15. O que é o N fatorial? N fatorial é N vezes o antecessor, que é N menos 1, vezes o antecessor, que é N menos 2, e aí para, né? Menos 2 fatorial. Na verdade, ele chegaria até o 2 vezes 1. Mas como tem N menos 2, aqui eu vou usar para cancelar. 2 fatorial é 2 vezes 1. Vou dividir, né? Vezes 2, N menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 15. Vou cancelar N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2. Se eu multiplicar em cruz, isso aqui vai ficar assim, ó. N vezes N menos 1, que é igual a 2 vezes o 15, 30. Se eu
aplicar a propriedade distributiva aqui, n vezes n e n vezes o menos 1, eu vou ter n vezes n é n ao quadrado, n vezes o menos 1 é menos n, e passar o 30 para cá, isso aqui vai me dar menos 30. Isso aqui igual a zero. Tá? Eu tenho uma equação do segundo grau aqui, que eu posso resolver por soma e produto. Ó, a soma tem que dar 1. E o produto tem que dar menos 30. Tá? Uma possibilidade aqui, ó, eu posso testar, é o n ser menos 5 ou o n ser 6. Ó, 6 menos 5 dá 1. E 6 vezes o menos 5 dá menos 30. Então a solução é essa. Porém, não existe fatorial de número negativo. Então essa solução aqui, ó, não convém para nós. Ela não convém. Por quê? Porque o n não pode ser negativo. Então nossa resposta é 6. Então, resposta: haviam 6 executivos. Vamos tirar a prova, vamos ver se é verdade. Será que uma combinação de 6 tomados 2 a 2 vai dar 15? Vamos ver, ó. Combinação de 6 tomados 2 a 2. Isso aqui é 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, e 6 menos 2 é 4. Então fica 4 fatorial. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial. Divide o 6 por 2, vai dar 3. Então, ficou 3 vezes 5, e 3 vezes 5 é 15. Então, nossa resposta está correta. Então, haviam 6 executivos. Tá? Problema número 8. Dados 8 pontos no mesmo plano, 5 deles pertencentes a uma reta e 3 pertencentes a outra, e nenhum destes pertencentes simultaneamente às duas retas citadas. Aqui está um exemplo, né? Eu tenho a reta R e aqui eu tenho 3 pontos. Aqui eu tenho a reta S e aqui eu tenho 5 pontos. Nenhum dos 3 pontos que pertencem à reta R pertencem a S, e vice-versa. Nenhum dos 5 pontos da reta S pertencem à reta R. Tá? Letra. Quantas retas eles determinam? No 8. Vamos representar aqui as retas, né? Não tem problema. Então aqui eu tenho. Opa. Aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho a outra reta. Na reta S. Na reta R eu tenho 3 pontos. E na reta S eu tenho 5 pontos. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos chamar esses pontos aqui, ó, de A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Bom, eu tenho que escolher. Primeiro que eles determinam o A, B e o C aqui, o A e o B, o A e o C, o B e o C determinam a reta E. Tá? O D e o E, o D e o F, o E e o F, enfim, qualquer dois aqui, ó, determinam a reta S. Então eu já tenho duas retas. Tá? Duas retas. Tá? Ou, quando eu falo ou, eu coloco mais, né? O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso escolher 3 desses pontos aqui, qualquer um desses 3 aqui, ou A, ou B, ou C. Então eu tenho 3 possibilidades. E aqui eu tenho 5 possibilidades. Por exemplo, eu poderia ter a reta que passa pelo... Poderia ter a reta que passa pelo D e pelo A, ou a reta que passa pelo D e pelo B, enfim. Tá? 3 vezes 5.
Então eu tenho 2 mais 15. Isso aqui vai me dar 17. Eu tenho 17 retas. Então na letra A aqui, ó, resposta, 17 retas determinadas por esses pontos. Bom. Na letra B, quantos triângulos eles determinam? Para determinar triângulo, eu preciso de 2 pontos em uma das retas e um ponto na outra. Tá? Então eu tenho, como a ordem não importa, por exemplo, aqui eu poderia ter esse triângulo aqui, ó. Poderia ter o triângulo FGC. Como eu posso pegar o F, o G e o F é a mesma coisa, é uma combinação. Então, como que eu poderia fazer essas combinações? Eu poderia ter 2 pontos da reta R, tá? Então, uma combinação eu tenho 3 para escolher, 2, e aí eu tenho 5 possibilidades de escolha na reta S. Isso aqui e 5. Ou, quando eu falo ou, eu coloco mais, tá? Eu posso escolher 2 pontos desses 5 aqui, como a ordem não importa, uma combinação de 5 para escolher 2, e aí eu tenho 3 possibilidades aqui em cima. 3, tá? Então aqui eu escolho 2 pontos dos 3 da reta R e um dos 5 pontos da reta S. Aqui eu escolho 2 dos 5 pontos da reta S e um dos 3 pontos da reta R. Tá? Então esse problema ficou assim, ó. Combinação de 3, 2 a 2 é 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 menos 2 fatorial. Isso aqui vezes 5. Tá? Mais 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, e 5 menos 3 fatorial, vezes, né? 5 menos 3 fatorial, vezes 3. Tá? Então, isso aqui ficou igual a 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 3 menos 2 dá 1 fatorial, que é 1. Isso aqui vezes 5, mais 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. 5 menos 2 aqui, né? 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Isso aqui vezes 3, tá? Eu cancelo 2 fatorial com 2 fatorial. Aqui eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. 2 fatorial é 2, então 2, 4 dividido por 2 é 2. Então esse problema ficou assim, ó. 3 vezes 5, mais 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 vezes 3, tá? Então esse problema aqui, ele vai dar 30 com 15, 45. Então, resposta, 45 triângulos. Tá certo? Agora nós vamos falar das combinações completas ou as combinações com repetição. Tá? Vamos considerar aqui uma situação. Imagine que você está em um supermercado e deseja comprar 8 refrigerantes para uma festa. Você pode escolher entre Coca, Guaraná e Fanta. Tá? Você pode comprar 8 refrigerantes de maneira que quiser. Quantas maneiras você tem para fazer esta escolha? O problema acima ele é chamado, né, de problema de combinação completa ou combinação com repetição. Tá? Porque assim, combinação porque tanto faz. Você pode escolher, vamos supor que você escolha 3 Cocas, 3 Guaranás e 2 Fantas. É a mesma coisa que 2 Fantas
3 Guaranás e 3 Cocas. Tá? A ordem que você escolhe aí não tem problema. Tá? E repete porque a Coca 1, Coca 2 e Coca 3, por exemplo, é a mesma coisa do que Coca 2, Coca 3 e Coca 1. É a mesma Coca-Cola. Tá? Então não tem. Então é um problema, é uma combinação e tem repetição. Tá? Esses problemas de combinação completa, no fundo, eles podem ser resolvidos por permutação com repetição. Basta usar o seguinte raciocínio. Ó. Eles podem ser usados, né, como uma permutação com repetição. Vamos mostrar por quê aqui. Vamos pegar esse exemplo. Tá? Então, você tem que pegar 8 refrigerantes. 8 refrigerantes. Tá? E você pode escolher entre Coca, Fanta e Guaraná. Tá? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho 8 posições, né? Eu posso escolher, então vamos chamar nosso P aqui, vai ser 8. Tá? E eu tenho aqui, ó, quantos tipos diferentes, né, que vão estar nesse grupo? Eu tenho 3. Então, o meu N aqui, vou chamar aqui meu N aqui vai ser 3, tá? Vamos fazer assim, vamos colocar as posições aqui como se fossem pontinhos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu vou colocar barrinhas separando aqui os tipos de... Então, isso aqui são os 8 refrigerantes, tá? Os 8 refrigerantes. E eu vou colocar aqui as barrinhas separando os tipos de refrigerante. Uma barrinha aqui, outra barrinha aqui. Separando os tipos. Por exemplo, aqui assim, ó, teria Coca. Aqui assim teria Fanta. E aqui assim eu teria Guaraná. Quer ver? Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Exemplo, ó. Vou marcar aqui os 8 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos colocar as barrinhas. Por exemplo, se eu colocar uma barrinha aqui. Ó. Se eu colocar uma barrinha aqui. E se eu colocar outra barrinha aqui. Tá? Significa que eu tenho 2 Cocas. 1, 2, 3, 4 Fantas. E 3 Guaranás. Tá? Outro exemplo, ó. Vamos chamar isso aqui de exemplo A, né? Um outro exemplo, ó. Vou marcar aqui os 8 refrigerantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar as barrinhas agora. Suponha que eu coloque as 2 barrinhas aqui. Tá? Então, eu só vou ter aqui, como se eu tivesse comprado, somente Guaraná. São 8 Guaranás. Tá certo? Notem vocês que esse problema meu aqui nada mais é do que uma permutação desses 10 elementos. Ó. Eu tenho 2 barrinhas e eu tenho 8 pontinhos. Tá? Se eu considerar a barrinha como 2 elementos que se repetem, 2 barras, e os 8 pontinhos como 8 elementos que se repetem, então esse problema aqui, ó, ele é um problema é uma permutação, tá? De 10 elementos, né, que são os 8 pontinhos mais as 2 barrinhas, aonde os pontinhos, os 8 pontinhos são iguais e as 2 barrinhas são iguais, eles se repetem, tá? Então isso daqui é 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu posso escrever aqui o 8 fatorial da seguinte maneira, ó.
eu posso obter o meu 8 fatorial como sendo 10 menos 2 fatorial, tá? Da onde, o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra uma combinação, tá certo? De 10 elementos tomados 2 a 2, tá? Só que é o seguinte, ó, eu parto do seguinte suposto. Eu tenho 3 elementos para 8 posições. Tá? E no total aqui eu tenho 10. Se eu somar 8 mais 3, vai dar 11. Então, para chegar nesse 10 aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o 8, né? Na verdade o 3 são o número de elementos, mais 8 posições e vou subtrair 1. Tá? Tá certo? Vou dividir pelo 2 fatorial. O que é o 2 fatorial aqui? Ele vai ser, eu posso fazer como sendo esse 8 aqui, né? O 8 são as 8 posições aqui, e esse 2 pode ser obtido pelo 3 menos 1 fatorial, tá? Com base nisso, eu posso, com base nesse exemplo, eu posso generalizar, tá? Na verdade, generalizando isso daí, eu posso dizer que isso daqui, né, é uma combinação com repetição, tá, de 3 elementos tomados 8 a 8. Então, uma combinação com repetição de n elementos tomados P a P, o que isso daqui vai ser? Ó? Vai ser n mais P menos 1 fatorial, dividido por P fatorial vezes n menos 1 fatorial. Tá? Então, essa é a fórmula da nossa combinação com repetição. Bom, só respondendo aqui o problema, então, né? Eu tenho aqui, voltando nesse problema original aqui, eu tenho 3 tipos de refrigerante para colocar em 8 posições. Tá? Então, isso daqui, ó, é uma combinação com repetição. Tá? Eu tenho 3 refrigerantes para 8 posições. Então, isso daqui vai ser 3 mais 8 menos 1 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 3 menos 1 fatorial. Tá? Isso daqui vai dar 10 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 2 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Aqui eu posso cancelar 8 fatorial com 8 fatorial. Aqui vai ficar 10 vezes 9, que vai dar 90, dividido por 2, e dá 45, tá? Então, aqui, ó, há 45 formas de comprar os refrigerantes, tá? Certo? 45 formas de comprar os refrigerantes. Vamos ver exemplos aqui, ó, de combinações com repetição. Exercício 9. Em um supermercado são vendidos 5 marcas diferentes de refrigerantes. Uma pessoa deseja comprar 3 dessas latas de refrigerante sem que haja preferência por uma determinada marca. Pode-se escolher de N formas. O valor de N é... Bom, ó, eu tenho 5 marcas, tá? Então, posso escolher dentre 5. E eu quero comprar 3 latas. Então, eu vou ter... Meu grupo só tem 3 posições. Eu vou levar só 3. Como a ordem não importa, ela é combinação. E como pode repetir as marcas? Aqui é um problema de combinação com repetição. Tá? Então, no 9 eu tenho uma combinação com repetição, aonde eu tenho aqui 5 marcas para escolher 3.
tá? Então, isso daqui fica 5 mais 3 menos 1, dividido por 3 fatorial, vezes 5 menos 1 fatorial. Isso aqui dá 5 mais 3 dá 8. 8 menos 1 vai dar 7. 7 fatorial. Dividido por 3 fatorial, 5 menos 1 dá 4 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Cancela com 6. 4 fatorial divide por 4 fatorial. Então, o meu problema agora aqui, ó, é só fazer 7 vezes 5. Tá? Então, o n que eu quero lá é 7 vezes 5. E dá 35. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. A alternativa correta aqui é a alternativa D, 35. Tá bom? No próximo, 10. Se 7 kg de feijão forem distribuídos para até 4 famílias, de modo que cada uma delas receba um número inteiro de quilos, então, nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se distribuírem esses 7 kg de feijão para essas famílias será igual a... Bom, eu tenho 7 quilos para 4 famílias, né? Então, o meu grupo aqui é 4. Então, o meu N aqui é 4, tá? O meu N aqui é 4. Esse é o meu N. Eu tenho 7 quilos. Então, eu tenho 7 posições aqui. Esse é o meu P, tá? 7 posições para colocar aqui em 4 grupos. É uma combinação, porque a ordem dos meus elementos aqui, dos meus 7 quilos aqui, tanto faz, tá? E a ordem das famílias também, que vai receber cada um deles, tanto faz. Então, esse exercício aqui, exercício 10, trata-se de uma combinação com repetição, tá? Onde eu tenho 4 famílias, para pegar aqui 7 feijões. 7 quilos de feijões para distribuir entre eles. Tá? Então, isso aqui fica 4 mais 7 menos 1 fatorial, dividido por 7 fatorial, vezes 4 menos 1 fatorial. Tá? Esse problema aqui é parecido com os refrigerantes, né? Você tem ali as 7, só para ilustrar aqui, eu tenho os 7 feijões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilos de feijões. E as 4 famílias. As 4 famílias eu posso representar aqui por 3 barras. 1, 2, 3 barras, né? Aqui seria a família 1. Aqui a família 2, aqui a família 3 e aqui a família 4. Tá? Então eu tenho aqui N famílias para pegar P feijões. Tá? Bom, então esse problema vai ficar 7 mais 4 dá 11, menos 1, 10. 10 fatorial, dividido aqui por 7 fatorial. 4 menos 1 é 3. 3 fatorial. Isso aqui é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Cancelando 7 fatorial com 7 fatorial, eu posso dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 8 eu posso dividir por 2, vai dar 4. Então esse problema ficou assim, ó, 10 vezes 3 vezes 4. 12 vezes 10, 120. A alternativa correta aqui é a letra B, 120. Tá certo? Bom, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.